Olá para você conectado aqui no canal 11 do seu TMW Pix, Gigo TV, CDN e NX Play para todo o Brasil. Estamos começando mais um Estúdio 1, o seu novo podcast. E a nossa convidada de hoje, ela é comunicadora, influencer digital e apaixonada por moda, tá? Tô sabendo aí os spoilers. Seja bem-vindo ao Estúdio 1 da Pix TV, Bel Cristine. Obrigada, Manu, Thiago, a todos que nos acompanham. Um prazer inenarrável estar com vocês hoje. Estou muito feliz. Prazer é todo nosso. Seja bem-vindo aqui à Pix Obrigada. TV, ao nosso Estúdio 1. Comunicadora nata, né? Queria saber como é que surgiu aí. Eu te conheço já há muito tempo, né? Nativa como a gente. Então, quem não conhece a Bel Cristine, como que surgiu? Porque nata tu já é, a gente sabe, a gente percebe isso na tua comunicação, né? E como surgiu esse start? Qual foi a tua primeira oportunidade? Na verdade, o meu trabalho com a comunicação, ele vem através da música, porque a música, ela tem muito essa ligação, né? E eu venho de uma família de músicos, né? Meu tio, minha avó cantava, minha mãe arranha um pouquinho. E eu cresci nesse ambiente de música, católica por muitos anos, acompanhando o meu tio aí nos eventos da Igreja Católica. E isso foi uma porta de entrada. Mas o ápice mesmo foi muito engraçado, porque eu sempre fui chamada para apresentar eventos. E até então não entendia que existia algo muito legal da comunicação por trás disso, porque eu também sempre tive muita facilidade, assim, de lidar com o público, de conversar com pessoas. E foi muito legal porque uma vez eu estava apresentando um evento de Rainha da Quermesse, na época que nós tínhamos... Saudade. Que saudade. Inclusive, nem lembro direito, acho que foi em 2008. Eu fui rainha da cidade e depois me chamaram para apresentar o evento. Eu fiquei bem feliz. E na oportunidade, na bancada de jurados, tinha um amigo de coração, comunicador, que é o Alexandre, inclusive um abraço para ele. Ele estava na bancada de jurados, eles estavam com a Thaís Vasconcelos, inclusive um abraço para ela também. Na época, estava grávida, indo para período de licença maternidade, dali uns dias, e eles estavam precisando de um substituto, de uma substituta, de uma voz feminina. E aí foi nesse inteirinho que tudo aconteceu, o Alexandre me chamou depois da apresentação, e já... No outro dia, já fiz uma reunião com ele, já comecei o teste na rádio e fiquei na rádio por 7 anos. 7 anos? Nossa. 7 anos. Foi onde a gente se conheceu, eu conheci o Thiago exato, também nesse meio tempo. E foi através da rádio que eu comecei a ingressar em outros ambientes dessa área de comunicação. Mas a música mesmo foi a porta de entrada. Mas na Quermesse tu também apresentou o show de talentos, não Apresentei várias coisas. Eu apresentei... É muito marcante a tua voz num show de talentos. Ali. Eu apresentei Quermesse, eu participei, apresentei o show de talentos, cantei no show de talentos, né? Porque são os talentos da terra, né? Isso. Que a gente espero que isso seja recuperado, que isso seja levado, né, novamente ao lugar de destaque do artista nativo, do artista local. Eles merecem muito. Temos muitos músicos bons na cidade que merecem esse destaque. E eu cantei, apresentei, eu desfilei, eu pedi tudo. Fora a cobertura da rádio, né? Tem que ir lá fazer o ao vivo Verdade, da rádio também lá. também. Como é que era? Tô aqui ao vivo na Rádio Frequência. Só um pouquinho, vou subir no palco. Gente, bom dia, boa noite, queremos apresentar agora a próxima atração. Eu tenho umas histórias muito legais com a Quermesse, com rádio e tudo mais. A comunicação, vocês que trabalham com isso também sabem que a comunicação nos traz presentes assim incríveis. E eu sinto saudade dos tempos de rádio também. Às vezes dá aquela nostalgia, bate aquela nostalgia, depois vamos lá, realidade, a gente está em outro nível, em outro ambiente agora, mas é um ambiente muito massa, que eu gostei bastante de trabalhar. E na rádio tu passou por vários... como é que foi a tua história? Eu lembro bem do Frequência Hits, que antecedia o Jornal do Dia que eu apresentava, né? Isso mesmo. Mas tu teve outras participações também, outros programas também, né? Isso mesmo. Eu comecei com um programa de variedades, que era o Frequência Hits, que era um programa das músicas, né, mais tocadas do momento e tudo mais. Aquelas coisas de resumo das novelas. Aí a gente jogava umas charadinhas que o pessoal gosta muito. E nesse meio tempo também eu comecei a me aproximar bastante da questão do futebol. E aí, depois do Frequência Hits, a gente começou a apresentar um programa no fim de tarde, que o Thiago também conhece, que é o Tudo Junto e Misturado, na época, né? Verdade, TJM. Chegou a participar conosco algumas vezes, não? Participei no lançamento do jornal, né? Aí eu fui lá conversar com vocês. Isso mesmo. Mas não tive a oportunidade de ter mais participações. Era muito legal. E eu era ouvinte assíduo. Que massa, é verdade. Estava sempre participando com a gente. A família também, todo mundo acompanhando. E aí, no TJM... acabava a gente falando de futebol, porque o Sidney de Souza, também um abraço pra ele. O Cid, ele sempre foi apaixonado por futebol amador, enfim, a gente sempre acabava falando de futebol. Eu falei, poxa, eu preciso
me inteirar desse assunto para poder rolar uma dinâmica legal no programa, né? Foi onde eu comecei a me aproximar bastante do futebol, a estudar mesmo sobre isso, e aí acabei caindo de paraquedas na equipe esportiva da rádio. Eu comecei a ir para campo de futebol, fazer comentário, as reportagens, enfim. Então, assim, migrei por vários ambientes também da rádio. Também. E como que é a visão dos atletas, né? A receptividade da mulher em campo, né? Eu acho que tu foi pioneira, assim, não vamos poder afirmar aqui. Em Garopaba, sem dúvida, mas talvez em Santa Catarina. Ontem, por exemplo, estava passando o jogo do Tubarão. No Sport TV uma narração feminina, né? Olha que legal. Mas eu acho que eu não lembro de, assim, isso a gente tá falando do início dos anos 2000, né, Bel? Isso. De ter tanta expressividade da mulher. Claro, ao longo do Brasil deve ter mais exemplos, né? Mas eu acho que aqui na região tu foi pioneira nessa participação, né? Eu peguei um período de transição e de quebra de paradigmas no futebol com relação à figura da mulher. Porque a gente tinha e sempre teve Marta... Sim. E as atletas da seleção brasileira, né, merecendo um destaque maior, claro, futebol feminino, assim como a participação da mulher em todos os esportes, na verdade, em todos os ambientes da sociedade. E eu peguei essa transição, esse ingresso da mulher no futebol. Eu brinco muito porque eu sempre fui muito bem recebida por comissão técnica, né, pelos atletas. Como eu trabalhei muito no futebol amador, pessoal que cuidava dos campos, arbitragem, todo mundo me tratando assim com muito zelo, muito cuidado, realmente como se eu fosse uma joia ali, né? Olha, uma raridade entre a gente, uma mulher no futebol. Claro. Aqui no futebol amador da região, eu acredito que eu também tenha sido a primeira mulher a trabalhar no campo ali, né? Na beira do gramado. Em Santa Catarina, provavelmente, temos outras mulheres que trabalham com isso já há muitos anos, mas aqui na região sul, na região da Grande Florianópolis, eu acredito que eu tenha sido uma das primeiras. Que legal. E eu sempre fui muito bem recebida por todos. O meu problema era um pouco com as mulheres, que elas não gostavam muito da minha presença ali. O ciúme, então. Um pouquinho, eu acho, né? Então, eu sempre tive um pouco de restrição. A torcida ali no pé do ouvido, né? Por isso que eu pegava aquele headphone, aquele fone de ouvido grande, colocava aqui e me concentrava, gente, porque assim, ó, eu ouvi umas barbaridades. Mas jogava futebol ou não? Moleque bom de bola. Eu tô enroladinha, né? Até, ultimamente, estava treinando futebol e gosto bastante. Porque é muito bom quando tu tem uma questão teórica de entender, mas a prática, ela te reacende ali, né? Até pra entender a própria logística do jogo, o que vai acontecer, né? Exatamente. Então, quando me perguntava assim, Bel, tu é mulher, tu sabe o que é impedimento? Quando eu respondi o que era impedimento, porque impedimento era um tabu, né? Mulher que não soubesse o que era impedimento na época, ela não estava pronta para estar na beira do gramado. Sim, claro. Então, eu respondendo a pergunta, eu era muito bem recebida em todos os lugares, tratavam com muito carinho. Ganhei muitos presentes vindos de vários lugares de Santa Catarina, desde Lages, lá do Inter de Lages, e mandavam kits, Vercílio Luz, Atlético Tubarão, times profissionais que reconheciam o meu trabalho, né? E eu sempre amei, ficava muito feliz. E aí, disso aí, surgiu Unha na Bola? Surgiu Unha na Bola, inclusive saudades. Conta pro nosso internauta aí. Unha na Bola foi um projeto que surgiu dessa minha participação na equipe esportiva. Eu comecei como repórter, depois eu avancei para comentarista e cheguei a narrar uns 2 jogos. Mas olha, gente, narrar jogo é muito difícil. É o mais difícil de tudo, eu acho, né? Muito difícil, porque a condução da partida, ela tá nas mãos do narrador. E tem muitas falas, muitas falinhas mesmo, assim, que são muito típicas do narrador, que ele tem que ter um trejeito ali na condução do jogo. Tem um comentarista que apoia, tem um repórter que apoia, tem um pessoal que fica no estúdio que apoia, mas o narrador, ele é a estrela da partida. Depois do time, obviamente, né? Mas é muito difícil. Eu ainda fui narrar futebol 7. Nossa. Um jogo rápido. Mas, assim, fui colocada na fogueira e consegui levar até o final. Eu fico sempre pensando, como é que eles sabem quem é o nome do jogador pelo número do time? É uma loucura. Mas, assim, ó, com o tempo, como Garopaba é uma cidade pequena, né? A gente acaba conhecendo todo mundo. Já conhece o atleta, independente do número da camisa. Independente da numeração, tu já sabe qual é a posição que ele joga, quais são as habilidades dele. Então, tu já sabe mais ou menos como ele vai se comportar durante o jogo, baseado no conhecimento que tu já tem do tipo de jogo que ele faz, né? Então, o Unha na Bola surgiu disso tudo. Foi criada uma página no Face. Foi assim que o Face começou a ser, tipo, o Insta hoje, né? Assim que começou essa onda de Face, eu criei a página lá, tinha bastante
participação do pessoal. E aí veio o Placar Frequência também, que era um programa que eu apresentava de futebol. Placar Frequência, Isso, lembro. no comecinho da tarde, bem naquele horáriozinho que o pessoal curte acompanhar o futebol, os resultados dos jogos. E aí, gente, eu varria, né? Eu varria o Brasil. Eu falava de todos os campeonatos que tinha estaduais, desde a Série D, falava de Copa do Brasil, falava dos nossos campeonatos de futebol amador Sim. da região, de Aí todas as ligas. fazia o complemento daquela cobertura que vocês iam fazer no final de semana, né? Isso mesmo. Os jogos que a gente acompanhava no final de semana, eles sempre tinham aí um quê a mais, porque a gente estava ali em loco, né? Então era mais fácil. Mas a gente falava desde os campeonatos da Alarme até os campeonatos da Liga do Oeste de Santa Catarina, que era uma coisa que a gente vivia e amava o futebol amador. Me perguntaram esses dias, Bel, entre o futebol amador e o futebol profissional, o que tu prefere? E aí o coração divide, né? Porque eu falo que o futebol profissional, para quem trabalha, para quem tá ali, ele é um pouco de glamour. A pessoa tá ali, tá em evidência, ela tá, sabe, uma mulher ali na beira do gramado é legal, mas o futebol amador, gente, a energia do futebol amador, assim, Tem uma proximidade maior, é né? muito. Tipo assim, tu tá aqui, o alambrado tá aqui, a pessoa tá gritando no teu ouvido, tá xingando o juiz, tá falando que o comentário que tu fez tá errado, que o time não tá assim, não sei o quê. Então, Emoção à flor da pele ali, né? é bem a flor da pele. Mas Unha na Bola surgiu desse trabalho, assim, que foi feito com o futebol. Virou um blog, na verdade, Virou. né? Virou um né? blog. Aí a gente colocava as fotos, aí os atletas já entravam em contato. Tem como me mandar aquela foto que vocês fizeram no jogo, não sei o quê. Mas era Legal. muito legal, era muito massa. E dentro do Placar Frequência, como noticiar uma derrota do Figueirense? Olha, foi justamente no período da minha vida que eu estava mais enlouquecida pelo Figueirense. Era muito difícil, gente, porque vocês sabem que fazer um jornalismo imparcial hoje em dia é raro. Né? Um jornalismo imparcial, um jornalismo neutro é muito difícil. Eu sempre prefiro usar a palavra neutralidade do que imparcialidade. Porque pra mim ela não existe. Isso é um mito. Não existe imparcialidade porque a gente escolhe as coisas. Tu escolhe as palavras. Tu faz uma entrevista de, sei lá, 15 minutos, né? E vai fazer a matéria. Falando em matéria, que seja no rádio, na TV ou no escrito, né? Tu vai escolher quais as falas do entrevistado tu vai colocar. Então, isso é parcialidade? Não. Já naquele momento... Isso não é imparcialidade, isso é parcialidade. Então, eu acabo usando neutralidade. Eu concordo contigo, eu acho essa palavra mais adequada, porque imparcial a gente não é. É verdade. Infelizmente. Mas aprendi, gente. É perfeito, verdade. Vou usar neutralidade. E é difícil hoje a gente ver um jornalismo neutro, né? Então, como uma cidade pequena, o pessoal sabia que eu era torcedora do Figueirense, que eu sou torcedora do Figueirense, era um pouco mais fácil de administrar. Mas eu sei que se eu fosse para um outro lugar, trabalhar num outro ambiente, numa outra cidade, eu precisaria colocar a profissional aí, né, em xeque, realmente trabalhar com os fatos, que às vezes eram um pouco tristes, né, principalmente em clássicos, mas a gente superava. E eu era muito, gente, eu pegava um demais no meu pé. No meio da rua, tava passando na rua, Leão, não sei o quê. E eu aqui, Ainda mais porque tu tinha um envolvimento com o amador, né? Sim. E aí o pessoal, quem joga já gosta de futebol, é natural, né? Acabou E aí conhecendo acabava também, te né? conhecendo e aí aflorava mais essa brincadeira brincadeira que é natural entre o esporte, Isso, era né? saudável. Quando é só assim, é saudável, né? É, verdade. Agora, tu não acha que seria melhor no Brasil a gente poder ter mais essa liberdade de, sei lá, tu trabalhar no esporte? Daqui a pouco tu vai pro Sport TV, né? Mas tu é a torcedora, sei lá, do Figueirense em Santa Catarina ou ao mesmo tempo do Flamengo. Isso. E isso ser claro, ao invés de ficar, eu não torço pra ninguém, eu não Sim. falo. Não seria melhor? Não seria um trabalho mais tranquilo? Porque quando tu fosse comentar do Palmeiras e do São Paulo, As ok, pessoas já saberiam. já saberiam. Vou comentar agora do Figueirense. Tu ia puxar a sardinha pro Figueirense a mais, com certeza. Eu acho que assim como na política, eu sou de direita, eu sou de esquerda, tá mudando. A gente tem a Jovem Pan, né, com abertura um pouco maior para a direita, os outros veículos mais tradicionais, mais focados na esquerda, né? As emissoras abertas ainda resistindo em dizer que elas são imparciais, mas elas não são, né? Tu não acha que seria mais natural a gente poder ter essa... escancarar, eu sou isso. Cara, tem uma mulher que eu gosto demais. E nesse sentido, eu gosto muito do trabalho que ela faz, que é a Renata Fã.
Nunca escondeu que era ela, Exatamente. que era, né, colorada, Aham. torcedora do Inter, e aí rolam aquelas brincadeiras ali, aquela pegação de pé. Eu acho muito tranquilo. Eu acho que também vai muito do estilo do programa que é apresentado, né, exatamente, Thiago? é. Se é um programa, assim, um pouco mais sério, que demanda essa neutralidade, tudo bem a gente, né, mas seria muito mais saudável, muito mais legal, muito mais Claro. dinâmico, Até mais ter atrativo. duas pessoas de outro, um time É, contrapondo e ficar exato. dois debates ali, né? De repente, Exatamente. Uma até coisa... pode ter isso, no pessoa que tá assistindo, né? Eu sou Figueirense, eu sou Avaí, por exemplo, né? Botar duas pessoas que debatam sobre isso como se fosse torcedor também, Claro. né? É verdade. Legal. Aí a gente entra numa questão muito engraçada, porque quando a gente ama um time demais, a gente acaba, às vezes, se tornando meio fanático, meio, né? Rapado. Então, assim, os extremos, eles são ruins. Eu sempre falo isso. O extremo, ele é muito ruim, tanto pro lado positivo quanto pro negativo. Então, essa questão de, às vezes, colocar, por exemplo, um torcedor do Corinthians de frente para um torcedor do Palmeiras, que é uma rivalidade muito forte em São Paulo, ou um torcedor do Vasco na frente de um torcedor do Flamengo, não adianta, gente. Vai dar treta. Vai dar um negócio. Hashtag entendeu? treta. Mas aí dá audiência, gente. Dá audiência. Isso. Exatamente. Aí é que tá, se torna muito mais atraente para quem tá assistindo, né? Mas eu acho excelente, acho que deveria ser assim mesmo. E as pessoas... A gente vive hoje um momento muito peculiar na história do Brasil, em que já se perde o medo e não vou dizer o pudor, né? Mas o medo de ser quem é e de dizer quem você Exato, é isso sem que eu receio, também sem fico- preocupação. A questão é que a gente vive numa cidade que tem um contexto cultural muito complicado. Né? Então, algumas pessoas acabam não conseguindo acompanhar isso dentro da cidade de Garopaba, porque nós temos ainda uma cidade de um contexto cultural um pouco forte, assim, contundente, um pouco... Conservador, enfim, talvez. conservador, tradicional. Então, às vezes, isso acaba dificultando um pouco sim. essa liberdade, digamos assim. Mas eu super apoio. Vamos lá, então. Agora, falando em rivalidade, qual é a maior rivalidade em Garopaba ou a que tu mais presenciou uma rivalidade assim maior em campo? Tipo, Campinense e Garopaba? Real Ferraz e Ambrósio. Ambrósio não tem, é o Veracruz, né? Assim, cada campeonato era um campeonato diferenciado e acabava se criando uma rivalidade muito grande. Mas uma das maiores rivalidades, acompanhando o futebol como eu acompanhei, com certeza era Limeira e Campinense. Limeira e Campinense. Limeira e Campinense era muito forte por São dois ser times do região mesmo sul, né? bairro Mesmo ali, bairro. praticamente, né? Então, assim, com certeza é uma das rivalidades mais fortes que tinha. E a gente sabe que existiam times aí que acabavam tendo um pouco de rivalidade com mais equipes. Por exemplo, o time do Ferraz, né? Do Real Ferraz, ultimamente era Real Ferraz. Beijo. Vou ficar neutra aqui, tá, gente? Vou ficar neutra. Já nem precisa mais, já se entregou. A Manu já se entregou. Próximo eu fui com a camiseta. Era uma equipe muito forte, que tinha um comando, né, muito forte da questão ali da comissão técnica. Desde o presidente do clube até os atletas, era uma equipe que se impunha muito em gramado. Então, às vezes, isso acabava aflorando um pouco, dependendo de como estava o jogo, estava meio quente, acabava aflorando ali o ânimo, né, da equipe com o outro. Da torcida. E a torcida também, uma loucura, exatamente. Mas eu vejo como uma grande rivalidade o Limeira e o Campinense. Depois veio o Cadense também, que reativou o futebol. Isso. Mas ainda assim, o Limeira e o Campinense, pra mim, lá na região sul, né? Agora, pra cá, a gente tem o Veracruz, tem o Garopaba, Capão, o Ferraz, né? o Capão, né? Então são... O Gramense é mais tranquilo, né? O pessoal do Gramense O é mais... Gramense é paz e amor, é verdade. Não tem muita treta, assim, com ninguém. Tem o Encantadense, que é o time da minha terra. O Palhocinha, que foi o lugar onde eu morei também, a tua terra. Então, assim, a gente tem uma rivalidade bem saudável em Garopaba. Muitos campeonatos dos últimos anos, recebendo muitos atletas de fora. Pois é, né? isso que eu ia chegar nesse ponto. Qual é a tua avaliação? A gente sabe que é necessário para ter essa maior pluralidade em campo, né? Isso, Porque muitas sim. pessoas acabam não querendo ir para o futebol, né? Mas demais, eu acho que atrapalha um pouco o fluxo do campeonato, né? Sempre foi uma polêmica muito grande quanto à quantidade de pessoas de fora que jogariam no campeonato. Vamos jogar no máximo 5 atletas de fora. Não, esse ano a gente vai liberar. Se quiser trazer o time todo de fora, traz o time todo de fora. Eu sou meio conservadora nessa questão. Acho que a gente poderia colocar um limite de atletas de fora, porque nós temos atletas incríveis na nossa cidade. Eu vivi a geração aí, na minha geração, me sentindo meio, né, 30
40 mês que vem. Então... Mas na época que eu trabalhava com futebol, eu tive o prazer de ver Dauri jogar, né? Eu tive o prazer de ver o Marcelinho jogar, que ainda joga, né? Grandes atletas, Biano, Chiva, goleiro Rafinha, o goleiro Douglas, enfim, Nadinho da Encantada, zagueiro. Então, assim, muitos atletas bons. E esse misto com os atletas de fora era muito legal. Sabe? É muito interessante. Mas fazer essa junção dos dois, acho que é um limite, né? Tem uma cláusula de barreira. Um equilíbrio. Isso mesmo, isso mesmo. Porque daí, quando tu traz um time todo de fora, até pra própria... Essência, né? Pra própria torcida acaba sendo um pouco... Tu vai ganhou porque também trouxe isso, ou às vezes não tem aquela questão de intimidade com o atleta, não conhece, não sabe quem é, fica uma coisa meio estranha. E quando tu tem um cara nativo jogando, um cara que é da cidade, um cara que é até mesmo do próprio bairro, isso acaba sendo muito legal. Um irmão, alguém da família, né? Acaba aflorando muito mais, né? Isso mesmo. Esse é o objetivo, acho, né? Claro, de ser com campeonato, certeza. né? Verdade. E infelizmente com a pandemia acabou que eu vi, na época, assim, assistia muito pelas rádios, né, que estavam começando a transmitir através de live, tava super bombando, e aí acabou que com a pandemia, com as coisas assim, acabou o próprio campeonato, né? Sim, extinguiu, né? Muito triste. A gente faz 2 anos que não tem Garopaba, né? Mais ou menos. 2019. Foi bem quando a pandemia começou, né? Exatamente. No ano seguinte já não teve. Já não teve. Eles estão trabalhando para esse ano, quem sabe... Mas eu acredito que a gente ainda tem esperança de ter. A gente está tendo o campeonato de futebol 7 ali no Ferraz. Acabou, na verdade, recentemente, né? O Massacre foi campeão. Mas o futebol de campo, que é o... Né? E eu, infelizmente, né, nas minhas últimas partidas como profissional aí da comunicação no futebol, eu percebia que havia já um descenso muito grande assim na participação da comunidade. Isso, né? O futebol amador ele já estava sendo pouco procurado, já não tinha mais aquele fervor que tinha né, nos anos anteriores. Já era algo que já estava... né, se esvaindo assim aos poucos. E aí a pandemia veio só para... Mas talvez esse ato de período sem a gente consiga, né, trazer, reativar. Recuperar isso, porque as pessoas querem mais se socializar, né, querem ir pro campo, querem, né... Agora, teve algumas finais, assim, que foram bem afloradas, assim, né... É o lado negativo do futebol, da violência, né? Isso. Tivemos relatos de colegas. Rojão. Rojão é um gente, o Rojão é assim. Cada pulo, gente, cada pulo. Como que é estar em campo ali com aquela tensão? Eu nunca tive, eu já participei de algumas coberturas assim de manifestação na TV, outra TV que eu trabalhava e tal. Realmente a gente fica tenso, né? Até mesmo naquela época que teve o vandalismo do atentado aos ônibus, que ateavam fogo nos ônibus. Foi um período tenso para quem trabalhava na cobertura do jornalismo do dia a dia, né? Mas essa questão do campo, eu creio que também está uma certa tensão a quem está ali, né? Fazendo a cobertura em loco. Como é que é esse momento, assim, de ao mesmo tempo de se proteger, né? Levar a informação para quem está em casa. Isso mesmo, com plenitude, né, gente? Sem desespero. Mas o coração a mil. O coração a mil, quase morrendo. A gente tem uma questão em Garopaba que a estrutura dos campos ela é um pouco precária, né? Ela não oferece a segurança necessária para quem está trabalhando, para os atletas, enfim, por ser uma cidade pequena, por ser uma cidade que não recebe talvez o investimento necessário no futebol, agora com essa pandemia, então, né? Esperamos que logo a gente consiga recuperar esse tempo perdido com um investimento nas estruturas dos campos, mas nunca foi algo que a gente pudesse se sentir tranquilo. Felizmente, na cidade de Garopaba, a gente não teve grandes momentos assim de tensão, né, complicados. Fiquei sabendo que muitos anos atrás tivemos finais bem polêmicas em Garopaba, que o jogador teve que ser escoltado e levado de não sei o quê. Então, assim, eu não cheguei a pegar nada muito grave que me atingisse física ou psicologicamente. A minha questão era muito mais emocional, como eu falei para vocês antes, né? Com relação à forma como eu era tratada com hostilidade por muitas mulheres. Mas, assim, no mais, eu sempre fui muito cuidada pelas pessoas. Eles sempre cuidavam muito de mim. Então, eu era a joinha deles, eles sendo cuidada. Eu podia estar num campo, o time A e o time B, eles me tratavam com carinho da mesma forma, assim. Nunca teve aquela coisa assim, não vou, Abel... Não, todos os dois cuidavam. Isso, né? Os atletas
a Foitos iam dar entrevista, né? Às vezes até queria dar entrevista, né? Oferecia água, dava um Gatorade pra gente ali. Então era muito legal. E claro, a gente viveu momentos tensos no futebol, é automático. Acho que o futebol ele traz isso também. Ele traz muito à tona aí a questão emocional da torcida, do jogador. Mas eu nunca vivi momentos assim tão tensos. Porém, gente, é uma sensação indescritível estar na final de futebol amador. O final com aquele campo lotado, a galera grudada na alambrada, assim, parece que ia derrubar o negócio. Como não tem arquibancada, a pessoa se gruda ali e fica, né? E fica ali, fica. Aqui é meu lugar. Não sai dali, gruda, né? E as finais muito legais. Aí, geralmente, no final, quando um time era, né, consagrado campeão, abria a porta pra torcida entrar, então rolava aquela festa saudável, legal com a torcida. Ficava outro time chateado, outra torcida xingando. Mas são coisas que fazem parte do futebol. Mas gente, eu acho que se eu trabalhasse numa final de, sei lá, de Brasileirão, vou falar bem da Série A do Catarinense, eu não teria suporte emocional, porque principalmente se fosse Figueirense. Não, um clássico ainda, já pensou? Não teria. Porque mexe contigo. Eu sou chorona, já chorei várias vezes em final de campeonato. Chora já na hora do hino. Sim, gente, choro com o hino, vocês não choram com o hino. Eu fico tão emocionada, é muito emocionante. Agora nas Olimpíadas acompanhando, né? É tão bom ver o hino. No pódio, lá no final, os nossos atletas recebendo a medalha. E no campo é muito legal. Então, eu já chorei entrevistando atletas, quando eles falam um pouco sobre a história, sobre a caminhada deles até onde eles chegaram. Os ex-profissionais falando, né, de como é encerrar a carreira no futebol com o título na própria cidade. Então é emocionante, é uma sensação maravilhosa. Que legal. Agora, virando um pouquinho a página, ela descobriu que tu, além do futebol, além da comunicação, também ama moda. Gosto. E aí tu usa a moda também na comunicação, porque hoje tu também é influencer, né? Isso. E é a profissão do momento, eu acho, né? Tem muita gente, né, nesse meio. Como é que é esse feedback do internauta, né, ao mesmo tempo das pessoas que te procuram para fazer divulgação? Então, é muito legal porque tudo que tem a ver com comunicação na minha vida sempre é muito natural. E desde o começo, quando eu me propus a trabalhar como digital influencer, eu falei que eu gostaria que fosse algo natural. Porque eu acho forçado, né? As pessoas elas estão cansadas dessa questão forçada, de tipo, tem uma parceria, e aí as pessoas percebem, gente. A sensibilidade da pessoa, ela vai apontar e dizer, isso não está sendo legal, isso não está sendo natural, ela está fazendo porque estão pagando ou porque estão dando alguma coisa para ela. E eu sempre me propus. Tanto que quando eu tenho os meus lapsos aí de falta de criatividade, porque a gente não é criativo todo dia, né, Manu? A Manu trabalha com isso, sabe? O Thiago também, na edição, ou criando alguma matéria. A gente tem os picos de queda de produtividade. E eu não apareço, ou eu apareço e eu apareço sendo quem eu sou e como eu estou. Eu não consigo aparecer tentando ser algo que não é. Isso. Eu sempre, gente, ou falando do produto algo que tu não conhece. Exatamente. Eu não tô legal. Então, assim, eu não vou falar de um produto de uma pessoa que apostou no meu trabalho, que me chamou para apresentar o produto dela para as pessoas que me seguem no momento em que eu não tô bem. Porque eu não vou conseguir passar aquilo que realmente deve ser passado sobre a qualidade ou sobre o produto, enfim. Então, eu sempre espero a minha inspiração ser retomada e aí eu volto. E eu tenho passado ultimamente por uns períodos de baixa criatividade e ainda assim tem muitas pessoas que me acompanham, que investem no meu trabalho. E às vezes, gente, assim, é muito engraçado porque por mais que não esteja tão bem, que não esteja no meu auge, no meu ápice, eu lanço ali alguma coisa e o retorno é muito legal. Gente, esse retorno das pessoas é muito bacana. Que bacana, né? Esse retorno de as pessoas... A gente sabe que tem quem não curte, quem não curte seu trabalho, né? Respeito. Claro. Nunca vou instigar a competitividade entre pessoas. Vocês nunca vão ver isso da minha parte. Eu sempre... Porque nesse meio tem muita, tá, gente? Sim, com certeza. Esse meio de digital influencer tem muito. Cobra querendo comer cobra. Isso mesmo. E nesse meio das meninas, assim, de influência digital, tem
muita. Existe uma imposição das pessoas de que uma deve ser rival da outra, uma deve competir com a outra, porque uma fala de produto A, a outra não pode falar de produto A também, porque uma vai copiar a outra, enfim, tem muito disso. E eu não estou nem aí pra isso. Tanto que tem pessoas que não falam comigo, que trabalham nessa área, elas não fingem que não me conhecem, passam por mim na rua, não me conhecem, e eu indico o trabalho delas com muito amor e muito carinho, porque eu sei que elas são profissionais, porque eu sei que elas são excelentes, por mais que elas não gostem de mim, mas eu gosto de todo mundo, gente. Então eu indico o trabalho de todo mundo. E essa tua indicação é de algum produto que tu rejeitou? Isso eu não quero fazer, isso eu não quis, ou isso eu não tenho tempo? Não, na verdade, assim, Thiago, a gente, na influência digital, tu escolhe nichos para trabalhar. Né? O meu trabalho hoje, ele é com relação à beleza, com moda, a questão de vida, do dia a dia. Se chega alguém para mim oferecendo um produto que tenha mais a ver com, por exemplo, cuidados da casa. Uma bateria de carro, Bel. Isso, entendeu? Não faz sentido. Eu não posso ser zoiuda, olho grande, e abraçar um produto que eu não vou ter propriedade para falar, porque aquilo ali, no momento, não está sendo útil para mim, digamos assim, né? Então, não tem faz pessoas... parte do teu dia a dia, né? Não faz parte do meu dia a dia. E até da própria audiência, né? Das pessoas que te seguem, qual o produto, o que público, elas vão se encantar, que você acha que tem uma identificação também, né? Exatamente. Existe um público que te segue buscando aquele tipo de produto, aquele tipo de nicho. Então, assim, eu não posso querer abraçar o mundo, abraçar um universo de possibilidades e não dar conta, e não conseguir corresponder da forma... né, que deveria para aquelas pessoas que acreditam no meu trabalho. Então, como uma forma de respeito a essas pessoas, eu agradeço muito, eu digo, olha, no momento... Ou, às vezes, pessoas que me procuram que eu já tenho parceria com outras que trabalham na mesma área. Eu digo, olha, eu já tenho uma parceria nessa área, mas eu vou te indicar meninas que são excelentes, que podem alavancar o teu Insta, o teu trabalho, enfim. Show. É basicamente assim que se trabalha. Legal. E aí, paralelo a isso, tem trabalho agora na comunicação da prefeitura, né? 7 meses. Fechando aí o 7º mês, né? Como é que está sendo essa experiência, essa oportunidade de estar agora comunicando com ainda mais responsabilidade, não que não tenha sido, né? Sim. Porque agora tu lida com um público gigantesco, que Sim. são todos os munícipes de Garopaba. Exatamente. Mas as pessoas que amam a cidade, ou que tem casa aqui, que moram fora, porque a gente que trabalhou em rádio sabe disso, né? As pessoas ligavam para a rádio para perguntar como é que tá em Garopaba, porque eu tenho casa aí, né? Isso mesmo. Ou garopabenses que moram fora também, né? Isso. Gente, desde o começo, a proposta que foi feita, né, para mim, para o meu ingresso na gestão, era de fazer algo inovador. Era de fazer algo diferente, era de fazer com que a comunicação ela realmente fosse mais dinâmica e mais acessível para o munícipe, para o morador de Garopaba, ou para quem vem para a cidade, ou para quem é de fora e acompanha o Insta da cidade, né? As redes sociais, enfim. O Insta hoje ele é o nosso foco, assim, o Insta e o Face. Temos as listas de transmissão, temos outras formas de comunicação, mas as redes sociais, vocês sabem, hoje elas têm um papel muito importante, fundamental na divulgação de um produto, de um trabalho. Então, quando eu fui chamada para isso, eu fui chamada para um desafio. Porque até então, eu tinha o meu Insta, né? Eu fazia ali o meu trabalho de digital influencer, continuo fazendo, mas agora, como o Thiago falou, isso ia ser muito mais amplo, ia ser um trabalho muito mais exponencial e alcançar muito mais gente. Muito mais gente, de vários lugares, pessoas de vários públicos diferentes. Eu estava acostumada a falar para um tipo de público, que eram as pessoas que me acompanhavam, agora eu falo para vários públicos, para várias pessoas. Então, foi um desafio, assim. Eu tenho uma questão muito pessoal minha e muito particular que eu precisei administrar nos primeiros meses de gestão, e quem me ajudou muito foram o Júnior e o Guto. Eles me chamaram e conversaram comigo e disseram que eu precisava aprender a administrar algumas coisas em mim. Por quê? Eu sempre tive o desejo de não frustrar as expectativas das pessoas. Então, eu sempre queria agradar todo mundo. Eu sempre quero agradar todo mundo. Eu gosto disso. Eu gosto de fazer com que as pessoas que estão ao meu redor, que convivem comigo, se sintam bem, se sintam felizes. Eu gosto de poder proporcionar isso para as pessoas. Só que daí, gente, eu comecei a trabalhar num órgão público. A realidade é outra, né? Esquece. Tem aqueles que torcem quanto pior, melhor, né? Exatamente. Então, no começo, para mim, foi muito difícil. Porque a gente estava ali. Hoje, a gente tem uma gestão de respostas individual. Nós respondemos mensagem por mensagem individual e pessoalmente. Nossa. Todas as mensagens são respondidas Inbox assim. Inbox.
Quantas mil por dia? Muitas. Muitas. Ontem a gente tinha... Só ontem, mais ou menos, a gente tinha cerca de... Só no Insta, umas 100. Nossa. Aí a gente responde o Face, responde o e-mail, responde o WhatsApp também. Uhum. Então, assim, é um monte de gente para responder. Quantas pessoas cuidam disso além de ti? Hoje, gestão de resposta somos eu e a Emily. Ah, tá. A Emily, que é coordenadora de estratégia de mídia e marketing, e eu que sou coordenadora de comunicação social. Certo. Então, só nós duas temos acesso a essas redes para gerir as respostas, fazer essa gestão de respostas. Porque tem coisas que precisam de uma resposta de um secretário, de uma resposta de um setor, que a gente não tem acesso à informação. Não é a gente... resposta por responder, não adianta, Não, né? É muito né? mais complexo, né? As pessoas até pensam que é fácil, é só comunicar. Não, é muito, é um sistema muito mais complexo. Porque às vezes a pessoa pergunta algo muito específico. Muito específico. E a gente não gosta daquele vamos verificar e te avisamos depois. A gente corre atrás da resposta e entrega a resposta para a pessoa. Ou manda o print para o secretário já pede o telefone da pessoa, já resolve com a pessoa, já liga, entendeu? Então, esse é um desafio. E eu tive que administrar isso no começo, porque por mais que eu estivesse dando o meu melhor, muitas pessoas não estavam reconhecendo aquilo. E aí me disseram o seguinte: você está trabalhando num órgão público e você não vai agradar a todo mundo. Então, que essa experiência possa calejar aí você para os próximos anos de gestão, porque você não vai. E aí, com o tempo, eu comecei a administrar. E uma coisa muito interessante é que no nosso trabalho, a gente sempre dá o nosso melhor. Eu falo por mim, modéstia à parte falando, né? Mas eu sempre procuro dar o meu melhor. Porque quem está do outro lado do telefone, ou quem está do outro lado ali do computador, da tela, é um morador, sabe? É uma pessoa que precisa ser bem tratada, é uma pessoa que precisa ser respeitada. E se eu estivesse do outro lado, eu gostaria de ser bem tratada também, de ser respeitada também. Por mais que às vezes venha uma crítica dura, por mais que às vezes venha um xingamento por não estar usando máscara no vídeo. Mas ainda assim, verdade, vamos reconhecer. Obrigada pela mensagem e nós vamos com certeza estar mais atentos a esses detalhes nos próximos vídeos. Então, eu gosto de ser bem tratada e respeitada e por isso que eu vou oferecer isso para as pessoas também. Então, é um desafio grande. A gente tem bastante tempo ainda pela frente, né, de muitas respostas para entregar. Né? Estamos num período pandêmico e isso acaba potencializando muito tudo o que é postado. Então, para vocês terem ideia, hoje tudo que a gente vai postar, a gente precisa estar atento aos mínimos detalhes. Isso, fazendo tudo certinho, seguindo todos os protocolos e tudo mais, porque tem pessoas que elas vão estar ali e vão fazer questão de dizer que... Os famosos haters. Ô, Bel, aí é uma transição, né? Porque tu já tinha trabalhado em rádio, né? Então tu estava do outro lado, né? Levando as informações que chegavam das assessorias, né? Das outras gestões. Isso. Inclusive do governo do estado, obviamente, e tal. Agora tu tá no outro lado, né? Da atuação de comunicador, de jornalista, né? Foi normal fazer essa transição? Como é que é o teu relacionamento com a imprensa para levar... Porque além da comunicação com o cidadão, que te chama lá na rede social, também vocês tratam a imprensa. A gente tá sempre ali chamando, pedindo entrevista, pedindo informações. Para mim é muito mais fácil, especificamente, porque eu conheço boa parte da imprensa, principalmente da regional aqui da nossa cidade. Então, isso facilita muito a nossa comunicação. É um outro lado da moeda, digamos assim, mas como eu falei para vocês, como eu tenho essa facilidade, felizmente, graças a Deus, de comunicação, não foi algo que eu senti tanta pressão. Há um peso de responsabilidade muito grande? Porque dentro do setor, a gente também cria os releases, a gente redige as matérias, a gente posta ali as coisas nas redes sociais. Então, tudo tem que ser... Cada palavra que é editada, digitada, ela precisa ser muito bem cuidada para que não gere nenhum tipo de má interpretação e tudo mais. Mas, para mim, até então, tem sido tranquila essa questão de relacionamento com a imprensa. Somos ali no setor todos novos, digamos assim, nesse ambiente de órgão público. Então, a gente sempre está aberto às críticas construtivas, a gente realmente quer crescer, gostamos de pessoas que chegam, né, e agregam e nos edificam com as experiências próprias. Então, isso é muito importante também, a gente está aberto a aprender com quem já trilhou esse caminho que a gente está trilhando agora. Vamos falhar muitas vezes, a gente sabe disso, mas a intenção sempre é
entregar tanto para a imprensa quanto para o cidadão um trabalho de qualidade. Esse é o nosso foco. E acertar, né? É verdade. Não se faz pensando em errar. Verdade. O erro é consequência, né? Isso mesmo. Agora, pra gente finalizar o nosso bate-papo, falar um pouquinho da tua questão espiritual, né? Uma vez eu conversei contigo um período que tu saiu da rádio, né? Onde é que tá a Bel? A Bel tava sumida. Não tava na rede social. Sumiu! Não tava no Instagram, não tava no Facebook. E aí um dia ela apareceu lá na câmera pra cantar o hino, né? Isso, Eu ia até fazer um perguntar, cerimonial. como Eu que quero uma palhinha canta o daqui a hino e pouco. não se emociona ao mesmo tempo, É né? bem emocionante. E aí tu foi cerimonial lá de um evento, uma sessão solene, creio eu. E aí tu contou um pouquinho dessa história, uma experiência da tua igreja, né? Que tu, missionária, eu acho que esse é o termo, né? Isso. Conte um pouquinho dessa experiência que tu foi além de Santa Catarina, para Fui. outros estados, né? Fui. Na verdade, foi uma experiência muito legal que ultimamente eu tenho relembrado bastante. Eu sinto muita saudade desse ambiente. Gente, Garopaba, nós moramos num lugar maravilhoso. Nós moramos num lugar incrível. Eu não tenho o mínimo de vontade de morar em outro lugar, porque eu amo essa cidade de todo o meu coração. Mas a gente precisa ser sincera, a gente precisa ser realista. Nós vivemos numa bolha aqui em Garopaba, porque aqui, por mais que a gente tenha alguns problemas, algumas questões a serem resolvidas, o lugar aqui ele é maravilhoso, sabe? A gente não consegue enxergar além da fronteira de Garopaba, até mesmo de Santa Catarina, o que acontece do lado de fora. Então, assim, eu morei 2 anos no Rio Grande do Sul, numa base missionária, uma ONG, também trabalhava com a questão social. E foi numa cidade chamada Venâncio Aires, que é interior, fica pertinho ali. A gente TMW da se instalou lá. TMW tem... É mesmo, que nós legal! temos uma base lá, TMW. Ali pertinho de Lajeado. E foi uma experiência indescritível. Aquela experiência que eu vivi naqueles 2 anos, ela mudou a minha concepção sobre várias coisas na vida. Eu voltei, assim, gente, pra Garopaba, transtornada. E foi uma experiência... Eu estive em vários lugares, né? Eu comecei no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, a gente esteve em várias cidades. E o nosso foco era muito trabalhar com pessoas em situação de vulnerabilidade social, principalmente crianças e adolescentes. Então, era o nosso contato maior. E é justamente o público que mais mexe comigo. Né? Tanto as pessoas, a questão do público que vive essa questão de vulnerabilidade social, quanto criança e adolescente. Isso mexe demais comigo. A minha primeira experiência, eu não vou esquecer, foi em Alvorada, no Rio Grande do Sul. Ali está entre a primeira, se não me engano, hoje é a segunda cidade mais violenta, né, do Rio Grande do Sul, ali da Grande Porto Alegre. E é um ambiente muito hostil. É um ambiente realmente que tu sente que existe uma carência emocional muito grande, além da questão financeira. E quando me disseram assim, gente, eu acho que essa história foi muito engraçada. Hoje nós vamos para uma vila. E eu... Ai, que legal! A gente vai para uma vila. Pensei, poxa, deve ser tipo assim, um lugar com várias casinhas. A Vila do Chaves. Isso! Foi justamente que eu disse, a Vila do Chaves, várias casinhas perto, assim, todo mundo se conhece, todo mundo se ama, todo mundo é vizinho. E no meu pensamento, a gente ia para um lugar assim. Pela visão aqui, né? Que a gente imagina daqui. Isso mesmo. Pensei assim, deve ser tipo uma serraria da vida, o Morro da Encantada, que todo mundo se conhece, né? Família. Gente, quando eu cheguei no lugar, eu fiquei apavorada, porque eu não sabia que vila era uma favela... Comunidade, né? Em plano, assim, né? A gente tem a favela nos morros vertical, e a vila que é no plano. Horizontal. Eu fiquei apavorada, assim, porque é uma realidade que... Foi o primeiro ingresso teu numa favela, assim, numa comunidade? Foi. Meu primeiro ingresso num ambiente assim. E o nosso trabalho lá era com crianças. Então, a gente foi com o propósito de... O meu propósito de ida nesses lugares sempre foi... Porque a gente sabe que nesses ambientes, as crianças e os adolescentes, eles vivem uma realidade tão complicada que os sonhos acabam morrendo, eles acabam não tendo muita expectativa no futuro, eles acabam se conformando muito com aquilo ali. E o meu propósito sempre eu vou para esse lugar para fazer essas pessoas acreditarem, essas crianças e esses adolescentes acreditarem que existe esperança de um futuro melhor, que o que eles estão vendo aqui, o que eles estão vivendo aqui não define quem eles são. Sabe? Eles vão carregar esse ambiente para sempre dentro deles, porque foi o ambiente que eles conviveram, o contexto que eles viveram. Mas eles podem ser muito além. Independente de raça, independente de credo, independente de opção sexual, eles têm um mundo de possibilidades que eles podem alcançar além desse lugar onde eles estão vivendo hoje.
Então, a minha primeira experiência foi com a Helena e o Tyson. Eu nunca vou esquecer o nome deles. E na hora que a gente foi embora, eles grudaram na nossa mão e eles perguntaram se a gente podia ser pai deles. Nossa. Então, assim, eu vivi isso em vários lugares. De as crianças, elas grudarem realmente na mão da gente, não deixarem a gente ir embora e pedirem pra gente ficar com elas. Eu tive experiências, assim, no Rio de Janeiro. A gente foi pro Rio de Janeiro também. Nós realizamos um mochilão pelo Brasil de 78 Tu e o teu dias. esposo, né? Isso. E claro, Legal. mais um grupo de pessoas. Isso mesmo, mais 12 pessoas. De busão, gente, de um lugar pro outro, pegava um ônibus interestadual e ia de um lado pro outro. 48 horas dentro de um ônibus, atravessando o estado, e foi uma experiência muito bacana, que mexeu muito comigo. A gente esteve até Maceió, né, lá no Alagoas. O nosso desejo era ingressar no sertão, mas é muito complicado. A estrutura que a gente tinha no momento não permitia que a gente fosse até lá, mas foi uma experiência sem palavras. A gente esteve no Uruguai também, um outro ambiente assim, onde a gente sente que eu me senti privilegiada por morar no Brasil, porque o povo brasileiro, ele é um povo muito alegre, ele é um povo muito para cima, ele é um povo muito feliz. E no Uruguai eu senti essa Diferença de... esse peso, essa massa cinzenta, sabe? De uma cidade. Eu estive na capital, Montevidéu. Então, existia uma disparidade muito grande entre o Brasil e o Uruguai na questão cultural. As pessoas lá, elas são mais fechadas. O índice de suicídio no Uruguai é muito alto, né? Lá, no Uruguai, alguém da família ou algum amigo já cometeu suicídio. É muito alto. As crianças, desde pequenininhas, elas brincam de botar a corda no pescoço e simular um suicídio. Que horror. A gente presenciou isso várias vezes. Então, assim, a gente teve em ambientes muito complicados, mas a gente teve em ambientes muito legais também. A gente já instalou tenda de circo, fez pintura facial, apresentou dança no meio da praça, teatro, fez a criançada rir, fez o adulto sorrir, fez o idoso também dar gargalhada. Então, assim, mudou a minha vida drasticamente. Vai ser uma experiência que eu nunca vou esquecer. Tem ideia de voltar essa trupe, de continuar esse projeto, ou já tem gente dando continuidade nele nesse momento, por exemplo? Na verdade, quem trabalhou com isso nunca deixou de fazer, né? Por mais que a gente, no momento em que a gente morou junto, eram cerca de 40 pessoas morando no mesmo lugar. Então, levantava, tomava café junto, almoçava junto, tinha aula junto, saía para fazer missão junto. Então, cada pessoa voltou para sua cidade, mas carregou isso. Né? Como uma bagagem que fica, né? Fica. Isso. Hoje, por exemplo, com as experiências, o intuito do lugar onde eu morei era sempre capacitar você para poder você capacitar outras pessoas. Então, hoje, com as experiências que eu vivi, eu posso juntar um grupo de amigos e criar um projeto desse em Garopaba. Inclusive, é um desejo, é algo que eu realmente gosto muito. A gente tem essa bagagem para passar. Eu tenho todos os meus apetrechos de pintura facial, inclusive, né? Estamos aí, se tiver algum projeto social que precisar de pintura facial, eu estou à disposição. Eu vou de forma voluntária, porque é algo que eu gosto muito. Fica o recado. E questão de palhaçaria, né? De clown. Enfim, gente. A gente está aí à disposição para quando precisarem de qualquer tipo de trabalho, de serviço nesse sentido, porque foi algo que a gente aprendeu e quer passar adiante. Claro. Porque eu acho que é melhor assim, né? Quando a gente aprende e a gente consegue repassar isso para outras pessoas. Tudo tem validade na vida que tu presenciou, que tu participou, se ficou um aprendizado, né? Isso. Então, se ficou aprendizado para ti, já valeu a pena, né? E só de ter esse contato, essa experiência que comove, né? Realmente engrandece mais ainda, né? A causa, né? Sim. E como é que foi tomar essa decisão? Porque antes de tu ir para essa atividade, né? Esse propósito, tu estava na rádio, né? Como é que foi ter que largar a rádio, né? 7 anos ali no ar. Bom dia, boa tarde. Foi uma experiência, num momento muito difícil de compreender. Eu entendia que eu estava saindo dali por um direcionamento de Deus, né? E a gente vivia um momento muito gostoso na vida. Eu tinha um bom trabalho, o meu marido na época tinha um bom trabalho, né? A gente tinha a questão financeira muito legal, daquele tipo de realmente... Vivia bem. Tranquilo, a gente vivia super bem. E aí, de repente, a gente conhece esse pessoal louco do Rio Grande do Sul. E aí, na época, né, o meu marido na época, ele acabou ficando muito mais próximo desse pessoal e isso foi despertado dentro dele. Dessa vontade de ir pra lá e de viver essa experiência, de sair um pouco desse mundinho. Foi tipo assim, eu falei,
Nunca que eu vou sair de Garopaba. Nunca que eu vou deixar meu trabalho, nunca que eu vou deixar minha mãe, minha família, porque eu tenho uma ligação muito grande com a minha mãe, com a minha família. Então, tipo, não era cogitada a possibilidade de eu sair de Garopaba naquele momento, né? Mas aí eu acabei entendendo que eu precisava viver isso. Eu precisava viver essa experiência, eu tive que ceder e foi a melhor coisa que eu fiz na vida. E aí a gente percebe que às vezes ceder nos traz coisas muito boas, consequências muito positivas. E as minhas foram excelentes e eu agradeço por ter cedido naquele momento. Que legal. Bel, queria agradecer a tua vinda até os estúdios da Pix TV, conhecer um pouquinho mais a tua história, algumas coisas a gente conhecia, outras a gente descobriu aqui contigo. Que legal. Nesse bate-papo junto com a nossa audiência. Foi um prazer te receber e a gente fica aí de portas abertas para quando quiser e puder contar já vamos marcar. Já voltar aqui no nosso Estúdio 1. Obrigada, Thiago e Manu. Eu me senti muito bem. Como é bom a gente estar num ambiente que a gente se sente à vontade, né? Que bom. Então, agradeço a vocês, a todas as pessoas que vão acompanhar depois. Muito obrigada. E tô às ordens. É só a gente marcar que eu tô aqui de volta. Que legal. Manu, recados paroquiais? Eu ia até pedir pra ela fazer uma palhinha, mas eu não quero botar ela nessa. Ai, vamos lá. O que vocês querem? Ai, eu vou lá. Coloca um trechinho aí. O que vocês querem ouvir? A Manu escolhe. Ela que levantou a bola. Deixa por ti. Não, já que a gente falou sobre essa questão aí cultural e tudo mais, eu vou mandar o refrão de uma música que eu gosto muito, que é assim, ó. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar pra pensar, na verdade não há. Aê, gostei. Talento de sobra. Finalizando com talento de sobra. Claro. Manu, recados paroquiais para nossa audiência. Bom, a gente já vai deixar aqui, pediu até pra Bel deixar o arroba dela, né, nas redes Sim, sociais. claro, quem quer seguir. Arroba Belcristine, gente. E aqui a gente fica no arroba Pix TV Digital, você acompanha tudo que acontece aqui, ó, nas entrevistas, os teasers. Fique ligadinho, compartilha Facebook, Instagram, Twitter, todas as redes sociais, né, Thiago? LinkedIn, YouTube. Todas as redes sociais, Twitter. você pode compartilhar e comenta lá, compartilha com os amigos e tudo certo. Gente, obrigado pela audiência, pela companhia. Continue acompanhando a nossa programação e o Estúdio 1 fica por aqui. Até mais. Tchau.